tópico de hoje, da aula de hoje, era tautologia, contradição e contingência. Professor, você vai passar 2 tarefas essa semana? Não. Isso aqui você vai ver que é rápido demais, né? Em resumo, o seguinte, olha, o que é uma tautologia? Tautologia é quando a última coluna, todas as combinações dão verdadeira. Então, se deu só verdadeira, é tautologia. Um exemplo, né? Aqui, deixa eu ver, temos 2 exemplos, deixa eu mostrar aqui. Você tem uma proposição com apenas um elemento. Vamos fazer a tabela, verdade, com esse único elemento. Você tem, olha, eu tenho que analisar isso daqui, né? Então, vou precisar só do P. P só tem uma proposição, então é 2 elevado a 1. Existem só 2 possibilidades, ou verdadeiro ou falso. Né? Eu preciso da negação do P aqui, né? Então, não P vai ser quem? Falso, verdadeiro. Ok? Aí eu preciso desse elemento que está dentro, né? Então vai ser quem? P e não P. Então, olha, lembra da regrinha do I? A regrinha do I, ele só é verdadeiro se você tiver verdadeiro, verdadeiro. Ao olhar aqui, você percebe que nenhuma das situações é verdadeiro, verdadeiro, né? Então, vai ser falso e falso. Ok? Então, terminou? Não. Está faltando a última coisa. Deixa eu mudar aqui a cor. Precisa da negação disso daqui. Professor, eu preciso usar aquela propriedade anterior? Não, homem. Você vai fazer o contrário. A negação de P e não P. Vai ser quem? O contrário desse, né? Se aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro. Se aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro. Então, você perceba que a última coluna, todos os elementos foram verdadeiros. Como isso aconteceu, a gente diz que essa proposição, ela é uma tautologia. Tautologia, certo? Tá claro isso? É bem simples, é a coisa mais simples do mundo. Quando é tautologia? Quando todos os elementos da última coluna é verdadeiro. Vamos lá. Vocês querem copiar isso daqui? Já fez o print. Pronto. Às vezes eu me empolgo, né? Pronto. Às vezes eu me empolgo e saio apagando tudo. Vamos, calma. Esse outro aqui, a gente tem duas proposições. Então, o fato de ter 2 proposições quer dizer que eu vou ter 4 possibilidades, né? 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, vamos lá. Eu vou precisar de um P, vou precisar de um Q. Eu sempre começo com esses 2. Então, aqui vai ser verdadeiro, falso. Esse daqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Olha que interessante. No Q, eu usei uma variação de 1 em 1, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Nesse outro, eu uso uma variação de 2 em 2. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Se eu ainda tivesse um terceiro, eu usaria quanto? De 4 em 4, né? Verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Mas nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente só tem 2. Então, dando continuidade aqui, vamos escrever essa bichinha aqui para a gente ver qual é o resultado. A gente tem o seguinte, né? Eu preciso do P e Q. Opa, o P e Q, qual é a regra do P e Q? Ele é verdadeiro se ambos os dois forem verdadeiros. Ficou parecendo um W, né? Mas vou dar assim, P e Q. Ok? Então, verdadeiro, verdadeiro. Opa, verdadeiro. Mas todo o resto é falso, né? Porque aqui tem verdadeiro e falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, todo o resto é falso. Falso, falso e falso. Ok. Aí, vamos lá. Eu tenho a negação dele. Opa, então deixa eu negar ele aqui. A negação dele vai ser o contrário, né? Então, a negação de P e Q vai ser falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Muito bem. E para finalizar, eu preciso usar esse ou, né? Eu não sei se vocês lembram, mas o ou ele é falso se ambos os dois forem falsos, né? Então eu vou precisar o P, olha, aqui é P ou não P e Q. Deixa eu mudar aqui a cor. Então eu vou analisar essa coluna e essa coluna aqui. Então eu vou ter P ou não
P e Q. Tá, a gente tem o seguinte, verdadeiro com falso é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Aí eu posso fazer o seguinte, ora, se ele só é falso, se ambos os dois forem falsos, como eu sei que esse aqui é verdadeiro e esse é verdadeiro, então todo o resto vai ser verdadeiro. Então percebam que a última coluna, ela foi verdadeira. Isso quer dizer o quê? Que é uma tautologia. Contradição. O que é uma contradição? Basicamente o seguinte, se do lugar de ser verdadeiro, a última coluna for todo mundo falso. É só isso, né? A contradição, como o nome sugere, é o contrário da tautologia. Dá alguns exemplos aqui, se você tiver que e não que. Assim, vou pegar o que, que é verdadeiro, falso. Não que, falso, verdadeiro. Que e não que. Como a gente tem esse i, ele só vai ser verdadeiro se ambos os dois forem verdadeiros. Como não, essa situação não acontece, ambos os dois são falsos. Olha, falso, falso. Então, isso daqui é uma contradição, certo? Nesse outro caso aqui, olha, vamos ver. Não P e não Q. Então, como vai ficar? Eu preciso fazer o meu P e o meu Q. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A gente precisa da negação desse, né? A negação de P. Então, vai ser a negação de P, o contrário de P. Vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Vamos lá. E eu preciso da negação de Q, né? Não que. Então, vai ser o contrário desse, né? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Pronto, terminei? Não, né? A gente tem que concluir. Eu tenho ainda que fazer esses dois bichinhos aqui, olha. P e não Q. P e não Q. Como é um I, ele só vai ser verdadeiro se ambos os dois forem verdadeiros. Você tem, olha, esse é falso. Opa, surgiu alguém aqui verdadeiro. Verdadeiro. Mas aqui é falso e isso aqui é falso. Então, obrigatoriamente, essa parte aqui também é falsa. Terminei? Não, só falta o último, né? Olha. Então, você vai ter não P e não Q. Né? Feito isso, vamos ver. Olha, novamente é o I, né? Então, vou aproveitar essas colunas que eu já construí. Falso e falso é falso. Falso e verdadeiro é falso. Verdadeiro e falso é falso. Verdadeiro e falso é falso. Ou seja, todo mundo foi falso, quer dizer que isso aí não vai ser uma contradição. E para finalizar, a gente tem a contingência. A contingência, em resumo, é quando você tem pelo menos um verdadeiro e o resto falso. Ou o contrário, né? Quando eu digo pelo menos, assim, você pode ter meio a meio, mas se você tiver as possibilidades lógicas de verdadeiro e falso aparecendo pelo menos uma vez, o nome vai ser contingência, tá certo? Então, é toda proposição que não é nem tautologia nem contradição, porque para ser tautologia todos têm que ser verdadeiro, para ser contradição todos têm que ser falsos. Então, se não for tautologia nem contradição, obrigatoriamente vai ser uma contingência. São chamadas também por proposições contingentes ou proposições indeterminadas, né? E aqui a gente tem alguns exemplos, e eu quero fazer o seguinte, olha, aqui tem um exercício para vocês, mas só vou resolver isso e a gente termina a nossa aula. P, então, não Q. Vamos ver aqui, olha. P, então, não P, né? O P, a gente só tem uma variável, né? Então, você vai ter verdadeiro e falso. A negação de P vai ser o contrário, falso, verdadeiro, né? A gente tem agora P, então, não Q. A gente lembra que nessa situação, ela só será falsa se o precedente, né, deixa eu anotar aqui, ela só será falsa se o anterior for verdadeiro e o consequente for falso. Né?
Então, olha, verdadeiro e falso cai nessa situação aqui. Isso aqui é falso. Falso verdadeiro é verdadeiro, né? Porque para toda outra situação isso é válido. Ok. Então você teve, olha, isso aqui não é uma tautologia, porque todos não são verdadeiros. Isso não é uma contradição, porque todos não são falsos. Então isso aqui é uma contingência. E eu juro que é a última coisa que eu vou falar agora de manhã para vocês, né? Então, deixa eu mostrar essa segunda situação. Você tem P e Q. Então, você vai ter verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, né? Aí, deixa eu pegar esse primeiro pedaço. P ou Q. Ele vai ser só falso se você tiver os dois elementos falso, falso, né? Então, você vai ter P ou Q. Então, você vai ter verdadeiro, 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 e aqui vai ser falso, né? Aí agora você vai precisar desse daqui, então esse. Esse então, olha, cai nessa mesma situação, né? Que é o quê? É falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Deixa eu fazer o seguinte, uma coisa que particularmente eu gosto, né? Para entender melhor, eu sempre gosto de ir colocando na ordem correta da resolução. Então, deixa eu repetir aqui o P, eu só vou repetir mesmo, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Por que eu faço isso? Para eu conseguir visualizar bem, né? Então, P ou Q, se P ou Q, então P. Verdadeiro, verdadeiro vai ser verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro vai ser verdadeiro, né? Verdadeiro e falso vai ser falso. Falso e falso vai ser verdadeiro. Que é um se, então. Né? Pronto, olha, Claudinho está falando aqui, né? Cuidado com a ordem. Porque, olha, se você fizesse assim, olha, P, então Q, o resultado daria bem diferente. Deixa eu ver outra coisa importante. Acho que é isso mesmo. Você percebe, olha aqui, olha, que nem todos são verdadeiros, existe um elemento falso. Então, o que vai ser isso aqui? Vai ser uma contingência. Então, pessoal, olha, eu vou deixar esses exercícios para vocês. Eu disponibilizo lá no Moodle para vocês ficarem à vontade lá respondendo, assim, tirando dúvida. Tentem colocar, né? Tentem responder. Tentem participar. Por mais que você erre, errar é importante. Porque se você não tenta, se você não erra, como é que você vai saber se você sabe? Ficou bem filosófico, né? Mas... Então, pessoal, eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Eu agradeço a participação de vocês. Deixa eu voltar aqui para a tela e olhar para vocês aqui. Pronto. Pronto. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Né? Até a próxima aula. E que precisar, a gente sempre está à disposição. Foi um prazer conhecer você, Diane. Obrigado pela participação, pela sensibilidade, né? Isso é muito bonito. É emocionante até, né? E, Claudinho, obrigado pela parceria de sempre. E até o próximo sábado, viu? Nos vemos aí no decorrer da semana.